E aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de Direito Civil, né? O tema de hoje é Direito Sucessório. Direito das sucessões, né? Nós já tivemos aí um encontro, vimos aí família, e prosseguindo aqui nos últimos livros do Código Civil, vamos analisar aqui questões relevantes de grande incidência na sua prova de primeira fase em Direito Civil. Ok, gente? Meu nome é Marcelo Marinelli e o tema de hoje, portanto, direito sucessório. E eu vou começar colocando no seu caderno as espécies de sucessão. Então, venham comigo. Espécies de sucessão. Gente, uma primeira espécie é a chamada sucessão legítima. Então, primeira modalidade é a chamada sucessão legítima. Muito bem, gente. O que é a sucessão legítima? É aquela que tem previsão na lei. Portanto, é a lei que vai nos dizer quem herda e o quanto herda, ok? Então, quando uma pessoa falece, sem deixar testamento, ok? Eu abro o Código Civil e vejo quem vai herdar e o quanto vai herdar, ok? Essa é a chamada sucessão legítima. É aquela que encontra o seu fundamento, que encontra a ordem de vocação na lei. Ao lado da sucessão legítima, nós temos a sucessão testamentária. Pois é, gente, como o próprio nome diz, a sucessão testamentária é aquela que se funda no testamento. Portanto, quando alguém falece e deixa testamento, eu vou abrir o testamento e vou ler. E eu vou seguir o que está lá no testamento. Obviamente, desde que ele esteja em acordo com a lei. Então, eu vejo já o que a pessoa em vida estipulou acerca do seu patrimônio. Quem vai herdar e o que vai herdar, ok? Portanto, povo, quando uma pessoa falece, qual é a primeira coisa que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar o quê? O testamento. Para ver se a própria pessoa em vida já deixou estipulado quem herda e o quanto herda, ok? Na ausência de testamento, eu utilizo o Código Civil para ver o que ele diz sobre quem herda e o quanto herda. Gente, pergunta de prova. Eu posso ter ao mesmo tempo a sucessão legítima e a testamentária? Sim, sem problema nenhum. Imaginem vocês que a pessoa deixou um testamento, mas no testamento estão apenas uma parte dos bens dessa pessoa, né? Então, a pessoa tem um vasto patrimônio e lá no testamento ele destacou alguns poucos bens para deixar para pessoas determinadas. Pois bem, eu abro o testamento e distribuo o que está no testamento. E o patrimônio que ficou fora do testamento? Eu abro o Código Civil e sigo a sucessão legítima, ok? Portanto, eu posso ter ao mesmo tempo sucessão legítima e sucessão testamentária. Prosseguindo, próximo tópico, vamos falar sobre o momento de abertura da sucessão. Muito bem, gente. Qual é o momento de abertura da sucessão? Exatamente no momento do evento morte, ok? Portanto, a abertura da sucessão, ela ocorre no momento da morte. É no exato momento do evento morte que se considera aberta a sucessão, ok? E aqui uma informação importante. Com a abertura da sucessão, ocorre a transmissão do patrimônio. Pessoal, essa transmissão é uma transmissão ficta, ok?
Por quê? Porque em algum momento se convencionou que quando uma pessoa falece, o patrimônio dessa pessoa não fica gravitando sem dono pelo universo. Então se estipulou que ocorre uma transmissão ficta aos sucessores, ok? Essa transmissão ficta, ela recebe um nome pela doutrina. E esse nome, vocês talvez se recordem, é seizine. A gente escreve seizine, né? Mas pronuncia algo parecido com seizine, né? Que é francês. O que é esse princípio? O que é o seizine? É a transmissão ficta no exato momento do evento morte. E, pessoal, isso está positivado no Código Civil. Olha só. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Olha aqui as duas modalidades de sucessão, né? Seja na sucessão legítima, seja na testamentária, ocorre o que nós chamamos de transmissão ficta, ok? Pessoal, não podemos confundir momento da abertura da sucessão, que é o evento morte, com o início do inventário, ok? O inventário serve para quê? Para a gente formalizar justamente essa transmissão patrimonial. Inventário é direito processual civil. Para o direito civil, o direito material, o momento de abertura ocorre com o evento morte. Gente, é por isso, por exemplo, que se o meu pai faleceu ontem, por exemplo, e hoje alguém invade um terreno dele, eu, Marinelli, que sou sucessor, eu posso ajuizar uma ação possessória. Por quê? Por conta de seizine, por conta dessa transmissão ficta do patrimônio. Ok, gente? Então, se aparecer na sua prova, nós temos essa figura aqui, né, de seizine, transmissão imediata, o que me confere, inclusive, a possibilidade de ajuizar uma ação possessória. Prosseguindo, vamos agora falar sobre o lugar. Lugar do quê? Da abertura da sucessão. O momento de abertura da sucessão, nós já vimos, é o evento morte. E o lugar? Em qual lugar, em que lugar se considera aberta a sucessão? Gente, muita gente erra isso o tempo inteiro, né? Por quê? Porque vai aparecer lá na sua prova que o lugar de abertura da sucessão é onde a pessoa faleceu, né? Então, ela estava passeando em alguma cidade que não onde ela mora e ela morre nessa cidade, é lá que se considera abertura. Errado, gente. Olha só. O que diz o artigo 1785, a sucessão abre-se no lugar do quê? Do último domicílio do falecido. Último domicílio do falecido, anotem aí. Último domicílio do falecido. Marinelli, mostra o artigo de novo. Artigo 1785. Ok? Lugar de abertura da sucessão é o último domicílio do falecido. Beleza, gente? São questõezinhas pontuais aí para sua prova. Ok? Muito bem, gente. Vamos aproveitar agora para trazer alguns pontos. Assim, muitas vezes, questões de sucessão estão meio que espalhadas pelo Código Civil. Não estão só lá no final, né? Então, eu vou trazer aqui uma questão que pode aparecer na sua prova, que é a seguinte. Olha, eu estou devendo uma grana para o meu vizinho, ok?
E eu já estou vendo, está chegando o prazo de pagamento, vencimento da dívida, e eu estou vendo que não vou ter grana para pagar o meu vizinho. Todavia, eu também sei que eu sou o único herdeiro do meu pai. Então eu chego para o meu vizinho e falo o seguinte: olha, fulano, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como te pagar no dia tal. Então eu vou ceder para você os meus direitos hereditários. Quando o meu pai falecer, você vai até o inventário, se habilita e recebe a herança no meu lugar. E aí, gente? Isso é possível? Essa cessão de direito hereditário com meu pai ainda vivo, isso é possível? Não é possível, pessoal. Olha só, artigo 426, né? Olha onde a gente foi, né? Lá para o meio, lá para o começo do código. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Isso, inclusive, tem um nome. Pacta Corvina. Gente, o Pacta Corvina não é admitido no nosso direito privado, ok? Pacta Corvina, proibido por lei. Herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato. Gente, por alguns motivos. Primeiro motivo: quem disse que o meu pai vai morrer antes? Para morrer basta estar vivo, não é verdade? E segundo, imagina se o meu vizinho não vai ficar torcendo para o meu pai morrer logo, para ele poder ir logo colocar a mão, né? Torcendo, às vezes, né, acelerando esse processo. Então, gente, é proibido negociar herança de pessoa viva, ok? Artigo 426. Me perdoem. Mas eu pergunto a vocês: e se a pessoa já tiver falecido? Gente, e se o meu pai falece hoje, por exemplo? Eu posso chegar para o meu vizinho e falar: olha, eu sou herdeiro do meu pai que acabou de falecer, mas eu vou ceder os meus direitos hereditários para você e receber a herança no meu lugar. E nesse caso é possível? Gente, nesse caso é possível, ok? Então, herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato, mas herança de pessoa já morta pode ser objeto de cessão de direitos hereditários. Ok? Está lá o artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão. E aqui, gente, o que vocês precisam lembrar? Por escritura pública. Então, eu posso ceder os meus direitos hereditários após a morte do meu pai, mas eu tenho que obedecer à forma de escritura pública. Ok, pessoal, então dá para ceder? Se já morreu, dá. Se ainda não morreu, não pode. Artigo 426. Pessoal, a gente só tem que tomar um cuidado aqui. Eu posso ceder os meus direitos hereditários? Eu posso. Mas, gente, eu pergunto para vocês: e se existirem outros herdeiros, será que existe direito de preferência desses outros herdeiros? Existe. Então, vocês vão colocar uma observação no seu material que há direito de preferência por parte dos demais herdeiros. Olha lá, artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão. Se outro herdeiro a quiser, tanto por tanto. Ok? Então, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de preferência. Então, eu tenho que notificar os demais herdeiros e oferecer primeiro para eles. Se eles não quiserem, então eu posso oferecer para um terceiro estranho à sucessão. Tudo bem, pessoal? Legal. Não se esqueçam, portanto, que tem que haver escritura pública, instrumento público. Sabem por que tem que ser por escritura pública? Gente, olha que legal. Vamos voltar ainda mais no Código Civil. Muita gente se esquece, mas o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Então, anotem no seu material. O direito à sucessão aberta
é considerado um bem imóvel. Gente, é por isso que precisa de escritura pública. Ok? Artigo 80, inciso 2. Gente, o artigo 80 é o que trata dos bens imóveis, né? E a sucessão, o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Não se esqueçam, por favor. Muito bem, gente. Avançando aqui nessa parte de teoria geral, né, da sucessão, venham comigo, olha só. Se eu quiser fechar um contrato de compra e venda, eu faço uma proposta para alguém, essa pessoa precisa aceitar, ok? Então, depois que ela aceita, a gente formaliza a compra e venda, beleza. Doação. Doação eu faço para uma determinada pessoa, essa pessoa é obrigada a aceitar a doação? Não, ela pode recusar a doação, ok? Então ela fala, não quero receber nada dessa pessoa. E nós não temos a doação aperfeiçoada. Gente, a pergunta que eu faço para vocês é, e a herança? Eu sou obrigado a aceitar ou eu posso recusar herança? Vamos estudar isso um pouquinho. Vamos lá no seu material e vamos falar sobre aceitação. E renúncia. Ok? Aceitação e renúncia de herança. Gente, vamos começar com a aceitação. Claro, vocês sabem que eu posso aceitar e, em geral, é isso que acontece. O que eu preciso saber com vocês é de que forma eu posso aceitar a herança. Então, está lá no artigo 1805, a aceitação da herança. E olha só, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Pessoal, portanto, nós temos duas formas de aceitação. A primeira forma é a aceitação expressa. Mas vocês perceberam que a aceitação, ela também pode ser tácita. Gente, sendo expressa, ela é feita por escrito. Está aqui. Opa, volta, isso. Quando expressa, faz-se por escrito. E tácita, quando resultar de atos próprios da qualidade de herdeiro. Marinelli, volta aqui para mim. Dá um exemplo aí de aceitação tácita. Gente, eu posso simplesmente tomar posse da coisa e começar a usar, né? Então, está lá um determinado automóvel. Eu vou lá e começo a utilizar o automóvel. Ou então eu pratico atos de conservação. Então a aceitação, gente, de certa forma, ela tem forma livre, ok? Ela pode ser expressa, quando é feita por escrito, diretamente no processo, por exemplo, mas ela não precisa nem ser expressa, ela pode ser tácita. Eu vou lá e começo a utilizar a coisa, tá? Então percebam que a forma de aceitação, podemos dizer que é uma forma ampla. Agora a gente precisa estudar o quê? A renúncia. Porque se eu posso aceitar, eu também posso renunciar. E de que forma o Código Civil trata da renúncia? Está aqui, gente, artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente. Então, aqui nós temos já uma determinação. Eu só tenho renúncia na modalidade expressa. Somente expressa. E o código vai além. Ele fala em instrumento público ou termo judicial. Então, duas formas. Instrumento público ou termo judicial. Então, vamos lá para o seu caderno.
instrumento público ou termo judicial. Ok? Aceitação e renúncia. Beleza, pessoal? Muito bem. Já analisamos aí os dois fenômenos, né, no que diz respeito aos seus requisitos. Agora, gente, olha o que pode aparecer na sua prova. Imaginem vocês que o meu pai faleceu e ele deixou 2 bens, ok? O patrimônio dele é composto por 2 bens. Uma casa na cidade e um apartamento na praia, ok? Casa na cidade e apartamento na praia. Agora, imaginem vocês que eu não gosto de praia, ok? Odeio areia, odeio sol. Então, eu resolvo dizer o seguinte, olha, eu não quero ficar com a casa da praia, eu quero ficar apenas com a casa da cidade. Então, eu quero aceitar a casa da cidade e renunciar ao apartamento da praia. Pergunta, isso é possível? Gente, eu posso escolher os bens da herança que eu quero ficar? Imaginem que a resposta é natural. Eu não posso, ok? Olha só. Por força aqui do artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte. Vamos destacar aqui, ó, a herança em parte. Ou seja, turma, ou eu aceito tudo, ou eu renuncio a tudo, ok? Eu não posso escolher quais são os bens da herança que eu quero ficar. Da mesma forma, analisando aí o mesmo artigo 1808, pode voltar ali para a tela, o artigo também fala em condição. Né? A aceitação, ela não aceita uma condição. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar, olha, eu renuncio à herança se a filha do fulano se casar com meu filho, ok? Gente, não dá para colocar uma condição, ok? E também não dá para a gente colocar um termo, colocar um prazo. Então, volta aqui para mim, imaginem vocês que eu digo, olha, eu aceito a herança, mas eu só aceito daqui a 4 anos. Né? Sabe o que é? Eu estou com um monte de dívida aí no mercado, eu quero esperar tudo prescrever. Né? Já tenho aí dívida há uns 2 anos, mais uns 4, vai passar de 5, eu vou estar tranquilo. Então, eu só vou aceitar daqui a 3, 4, 5 anos. Não dá, gente. Ou eu aceito agora, imediatamente, ou renuncio imediatamente, ok? Não dá para colocar prazo, não dá para colocar termo, e não dá para colocar termo, não dá para colocar condição, e não dá para aceitar ou renunciar apenas em parte. Ok? Muito bem. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que o ato de aceitação ou de renúncia é um ato irrevogável. Vamos só corrigir aqui. Ato de aceitação e renúncia é irrevogável. Pessoal, o que isso significa? O que significa dizer que é irrevogável? Significa dizer que não admite arrependimento. Gente, eu não posso simplesmente voltar atrás. Então, eu renunciei à herança, depois eu pensei melhor e falei, quer saber, mudei de ideia. Não existe um mudar de ideia, ok? Olha o que diz o Código Civil, artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia. Não admite arrependimento. Aí vocês vão falar, volta aqui para mim,
Mas Marinelli, e se você foi coagido, por exemplo, a renunciar à herança? Gente, nesse caso, não se trata de revogação, não é arrependimento, mas de anulação, né, por força o quê? De um vício do consentimento, tá? Então, se houve um erro, dolo ou coação, qualquer figura de vício do consentimento, a gente pode sim falar em anulação do ato, mas a revogação, que se traduz como arrependimento, isso não é possível por força aí do artigo 1812 do seu Código Civil. Beleza, gente. Vamos avançando, então. Eu quero falar um pouquinho agora sobre vocação hereditária. Vocação hereditária. E eu quero responder a uma primeira pergunta fundamental, que é a seguinte: quem pode herdar? Quer dizer, qualquer pessoa, gente, vamos até colocar aqui, ó, uma interrogação. Quem pode herdar? Muito bem, vamos abrir lá o artigo 1798, que ele vai começar a nos responder. Olha lá, legitimam-se a suceder, e aí começa, as pessoas nascidas, né? Então, as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, né? Então, gente, lá no seu caderno, vamos só mudar aqui, vamos colocar pessoas. Nascidas. E 2, já concebidas. Quem pode herdar? 1, pessoas nascidas, e 2, pessoas já concebidas, ok? É o que a gente viu aí no artigo 1798. Volta para mim. Então, gente, se a pessoa já nasceu, ela adquiriu personalidade jurídica. Adquirindo personalidade jurídica, que é o que mesmo? É a aptidão, né, para ser titular de direitos e deveres, né? É isso que significa a personalidade. Portanto, se ela adquiriu personalidade, ela, obviamente, ela pode herdar. Mas percebam que a lei fala as já concebidas. Senhores, já concebidos para o direito concepção para o direito é sinônimo de gravidez, ok? É de cuidado, porque muitas vezes no popular a gente fala, aquela moça concebeu uma criança, como quem diz, ela deu à luz, né? Mas não, gente, concepção para o direito civil é sinônimo de gravidez. Portanto, quando estamos falando dos já concebidos, estamos falando de quem? Nascituro. Poxa, quer dizer então que o nascituro ele pode herdar? O nascituro ele pode herdar. Só que, pessoal, presta atenção em como a coisa vai funcionar, né? Volta aqui para mim. Então, imaginem vocês que fulano faleceu, né, o seu José, e deixou uma esposa grávida, né? Esse nascituro, ele pode herdar? Sim, de acordo com o artigo 798. Então, a hora que a gente abre o inventário dele, a gente vai identificar um nascituro. A gente vai reservar o quinhão hereditário para esse indivíduo. E aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai suspender ali o andamento do processo e vai esperar o quê? Vai esperar esse nascituro nascer, né? A partir do momento em que ele nasce, ele adquire personalidade e o patrimônio é transferido para ele nesse exato
momento, né, e via inventário e tudo mais. Mas o fato é, o juiz tem que esperar. Ele espera nascer, e não é qualquer nascimento, é um nascimento com vida. Nasceu com vida, o juiz formaliza a transmissão patrimonial, porque o nascituro adquire personalidade. Pessoal, é importante saber se nasceu com vida ou nasceu morto. Aliás, quando nasce morto, tem justamente o nome de natimorto. Pois bem, gente, se nasceu já morto, ou seja, se estamos falando de um natimorto, adquiriu personalidade jurídica? Não. Portanto, aquele quinhão que estava reservado vai para quem? Tem que analisar a cadeia sucessória, né? O que estava reservado vai ser distribuído para o herdeiro de direito. Marinelli, e se nasce vivo, né? A criança nasce, respira e depois de 1 minuto ela falece ainda na sala de operação, né? Ainda na sala de parto. Pessoal, se nasce com vida no exato momento em que nasce, o quinhão é transmitido para ele. E depois de 1 minuto, com a morte, ocorre a abertura da sucessão dessa criança. Então, assim, no espaço de 1 minuto, eu tenho 2 sucessões, 2 movimentações sucessórias acontecendo. O patrimônio vai do pai para a criança, e depois de 1 minuto vai para o herdeiro da criança, que muito provavelmente, no caso, é a mãe, ok? Que acabou de dar luz essa criança. Então, gente, é importante analisar, né, se nasce com vida, se nasce morto, é fundamental, porque a depender do que acontece, do que acontecer, a gente vai ter aí uma movimentação patrimonial. Ok, gente? Muito bem, então volta aqui na tela, porque eu indiquei, quem pode herdar? Pessoas nascidas e já concebidas. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte, gente, pessoa jurídica pode herdar? Então, volta aqui para mim. E aí, gente, PJ, pessoa jurídica, pode herdar? Claro que pode. Então, vamos colocar aí no seu material. Pessoas jurídicas. Só que, gente, eu vou fazer uma observação. Somente por testamento. Repito, pessoas jurídicas podem herdar, mas somente por testamento. Vou complicar mais. Quer dizer, então, moral da história, gente, eu posso, antes de morrer, deixar um testamento, deixando assim, e aí precisa ver se eu posso deixar tudo, só metade, para uma instituição de caridade, por exemplo, uma pessoa jurídica constituída, pode ser uma fundação, por exemplo. Eu posso? Posso, sem problema algum. Agora vamos complicar. Imaginem vocês que eu tenho uma irmã, ok? E eu chego assim para minha irmã e falo, olha, eu vou fazer um testamento e vou deixar o meu Camaro amarelo, ok? Para o filho que você venha a ter num futuro, né? Meu sobrinho, né? Então, vocês entenderam, gente? Eu chego e falo, olha, se você tiver um filho, esse filho que você venha a ter no futuro, ele vai herdar o meu Camaro amarelo, né? Gente, isso é possível. A minha irmã nem namora ainda. De certa forma, eu estou querendo incentivar, né? Um casamento, que eu quero muito um sobrinho. Eu posso fazer isso? Eu posso estipular a herança para alguém que sequer foi concebido? Nós não temos nem gravidez ainda. Pois é, gente, a resposta é afirmativa. Então, vamos colocar aí no seu material. É o que nós chamamos de prole eventual. E da mesma forma que ocorre com as pessoas jurídicas, somente por testamento. Então, gente, quem pode herdar? Pessoas nascidas, as já concebidas, que é o nascituro, pessoas jurídicas e prole eventual. Vamos só dar uma folheada aqui no artigo 1799. Na sucessão testamentária, sucessão testamentária,
Podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Está aqui a prole eventual. 2, as pessoas jurídicas. E a 3, pessoas jurídicas na forma de fundação. Ok? Portanto, temos aí as possibilidades de quem herda. Só que aí, gente, olha só, vou voltar aqui no seu caderno. Nessa hipótese aqui, vocês devem estar pensando o seguinte. Mas calma lá, Marinelli. Legal, você vai fazer um testamento, vai deixar o seu Camaro amarelo para eventual filho ou filha que a sua irmã venha a ter. Mas, Marinelli, e se ela só tiver um filho, pode voltar aqui para mim, daqui a 20 anos, né? Gente, já era o Camaro amarelo, né? Então, anotem, por favor, uma observação. Por quê? Porque o Código Civil, ele coloca um prazo para que essa criança seja concebida. Então, anote que eu posso beneficiar prole eventual por testamento, mas a minha irmã, no exemplo que eu dei, ela terá um prazo de 2 anos, repito, a minha irmã, ela terá um prazo de 2 anos, prazo para quê? Para engravidar. Repito, prazo de 2 anos para engravidar. Pessoal, é de 2 anos para ela dar à luz a criança? Não, é um prazo de 2 anos para ela engravidar. Portanto, se depois... Morri hoje, ok? Daqui a 1 ano e 11 meses ela engravida. Ela está dentro do prazo? Está, porque o prazo de 2 anos é para ela engravidar, ok? Se ela engravida daqui a 5 anos, já era, perdeu aí o prazo e o filho não vai herdar o meu Camaro amarelo, e depois desses 2 anos de prazo, o Camaro amarelo vai ser distribuído aí entre os demais herdeiros. Tudo bem, gente? Legal. Então, nós já vimos aqui, então, quem pode herdar. Já que a gente está falando aqui de vocação hereditária, vamos para um próximo tópico. A gente viu quem pode herdar. Vamos ver agora os excluídos da sucessão. Excluídos da sucessão. Pessoal, o que nós vamos estudar aqui agora? A gente vai estudar algumas situações em que a pessoa, sobre condições normais de temperatura e pressão, ela seria herdeira, ok? Mas porque ela praticou alguns determinados atos, mesmo estando na linha sucessória, ela não vai herdar. É por isso que a gente fala do instituto da exclusão da sucessão, ok? Ou seja, são pessoas que têm legitimidade para herdar, mas porque elas praticaram alguns atos, elas serão excluídas da sucessão. Gente, estudar os excluídos da sucessão é estudar o que nós chamamos de atos de indignidade. Ok? Atos de indignidade. Quem pratica ato de indignidade, via de regra, poderá ser o quê? Excluído da sucessão. Vamos lá, gente. Vamos ver, então, quais são esses atos, né? Artigo 1814. Está pequeno aí na sua tela, então eu peço que você pegue o seu vadimeco, né? E acompanhe aí com o seu vadimeco. Artigo 1814. Está lá. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Inciso 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de quê, gente? Homicídio doloso, mesmo que seja na forma tentada.
contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Turminha, cuidado, ok? Porque o rol aqui é amplo. Não só é a pessoa de cuja sucessão se tratar, mas também o quê? Seu cônjuge, seu companheiro, seu ascendente ou descendente. Tem uma turma grande aqui que entra nessa jogada. O que vocês devem guardar é que o inciso 1 se refere a crime contra a vida, né? Então volta aqui para mim, porque no inciso 1 estamos falando de crime contra a vida. E nós temos um exemplo, né, muito famoso, que ocorreu aqui no Brasil há muitos anos, né, de uma moça, né, a Suzane, gente, né, von Richthofen lá, ela praticou um homicídio contra os pais, né, foi condenada por isso, e por ter praticado o homicídio, o que aconteceu? Ela foi excluída, né, da sucessão dos pais. Quem foi o único herdeiro nesse caso? Foi o irmão. Porque, gente, volta na tela. Crime contra a vida, ok? É o inciso 1. Inciso 2, está lá. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em... Aqui, gente, é a palavrinha para vocês lembrarem. Crime contra a honra. E aqui, cuidado que o rol é um pouco mais fechado, ok? Além da própria pessoa, nós temos somente cônjuge ou companheiro, né? Quem que ficou de fora aqui do inciso 2? Ascendentes e descendentes, ok? Então, enquanto no inciso 1 eu tenho homicídio, né, eu tenho crime contra a vida, no inciso 2 eu tenho crime contra a honra. Enquanto no crime contra a vida é entre a própria pessoa, cônjuge, companheiro, ascendente e descendente, no crime contra a honra é apenas a pessoa, cônjuge ou companheiro, ok? Então, inciso 2, crime contra a honra. E aí vem o inciso 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, né? Então, gente, esse inciso 3... ele está falando da hipótese em que a pessoa pratica alguns atos, né? Pode ser uma violência, pode ser uma fraude, né? Você está enganando a pessoa para quê? Para se beneficiar num testamento. Você acaba dolosamente induzindo alguém a te colocar como beneficiário no próprio testamento. Se isso ficar comprovado, você será o quê? Excluído do testamento. Então, gente, são situações em que pessoas herdariam, mas porque praticaram alguns atos, chamados de atos de indignidade, elas serão excluídas da sucessão, ok? Gente, cuidado, porque, ao artigo 1815, a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer dos casos de indignidade, ele demanda o quê? Declaração por sentença, ok? Então, tem que levar para o juiz. E somente por sentença, claro, né, gente? Vai ter oportunidade da ampla defesa, né? Aquele que está sendo acusado do ato de indignidade, ele vai se defender e, no final, tem o quê? Tem a declaração aí por sentença. Ok, gente. O que eu preciso falar agora para vocês? Pessoal, vamos falar sobre perdão, ok? Vamos falar sobre perdão. Porque, turminha, eu pergunto a vocês, tudo bem, a pessoa, o próprio pai foi caluniado, né, por exemplo, pelo filho. Nós temos uma situação de indignidade? Temos. Em tese, esse filho pode ser excluído da herança desse pai quando esse pai morrer. Por exemplo, um outro irmão, ele vai e leva lá para o juiz o fato e o juiz vai analisar se é caso de exclusão. Só que, gente, e se esse pai, em vida, ele já perdoa esse filho? Então, gente, nós vamos falar agora de uma figura que é a figura da reabilitação de herdeiro excluído.
eu nem vou colocar herdeiro excluído, vou chamar só de reabilitação de herdeiro, né? Porque se ele vai ser excluído ou não, a gente não sabe, porque depende de sentença. Mas o fato é, reabilitação de herdeiro não deixa de ser o quê? Falar de perdão. E o que diz o Código? Gente, até isso, né? O Código Civil traz previsão, né? Olha o artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder. E aqui começam os requisitos. Se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou outro ato autêntico. Pessoal, expressamente, né? Então, assim, a primeira observação é que a reabilitação, ela só pode ser promovida pelo ofendido, né? Então, é o pai reabilitando o filho, por exemplo, que praticou um ato de indignidade. Não adianta, se esse pai morre, não pode chegar a mãe, né, que era a viúva, e chega e fala, não, mas eu estou perdoando o filho. Não, tem que ser o próprio ofendido. Ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação, volta aí o artigo na tela, é que essa reabilitação, o perdão deve ser feito de maneira expressa, ou por testamento, ou um outro ato autêntico, né? Por exemplo, a pessoa deixa uma carta com um reconhecimento de firma, tudo bonitinho. Nessa situação, nós temos a possibilidade de perdão, de reabilitação. Pessoal, volta aqui, porque vocês devem estar imaginando o seguinte. Tá, mas a reabilitação, então, se ela é feita pelo ofendido, existe uma situação em que a reabilitação não é possível, né? Por exemplo, quando a pessoa morre, né? Então a pessoa foi assassinada, como é que ela vai reabilitar, né? Até este presente momento, não dá para a gente usar carta psicografada, por mais que muitas pessoas estejam defendendo isso ainda não é admitido majoritariamente, né, no direito. Aliás, está longe disso. Então, gente, se a pessoa já morreu, né, não tem como reabilitar, né? E o curioso, só contar uma curiosidade antes da gente ir para o intervalo. Aí eu estava dando essa aula e um aluno um dia falou, não, professor, é possível sim, né? Existe uma situação em que é possível. Aí eu falei, pô, mas calma aí, o cara está de brincadeira, né? Porque se morreu, vai fazer o quê? Uma sessão de mesa branca ali? Aí o aluno falou o seguinte, e se ele não morre na hora? Eu falei, que motherfucker, né? Porque o cara tem razão, né? Imagina que o filho tentou matar o pai não morre, ele vai para a UTI, fica lá 10 dias na UTI e nesse espaço de tempo consciente, ele por um ato autêntico, ele chega e fala, eu estou reabilitando meu filho, eu o perdoo, né? Então tá aí, gente, olha a reabilitação, mesmo na hipótese. Vocês veem, a gente aprende com vocês também, né, gente? Então, lembrem-se, reabilitação, mesmo na hipótese de ato de indignidade. Ou seja, reabilitação de excluídos, de herdeiros, ok? Então, pessoalzinho, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aí para retomar aí essa análise de sucessão. A gente encerra aqui a teoria geral de sucessão e voltamos no segundo bloco falando um pouquinho sobre sucessão legítima, a primeira modalidade de sucessão. Até já.